Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, nossa aula 10. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e, claro, deixar o seu comentário aí. Para mim isso é muito importante também e me motiva a continuar, tudo bem? Bom, nós estamos agora no capítulo 6 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ela trata sobre a destinação dos recursos públicos para o setor privado. Você lembra de uma questãozinha anterior, na aula anterior, que falava que era, que a gente até marcou, evidentemente era incorreta, porque falava sobre vedado destinação de recursos públicos para o setor privado? Você está vendo agora que já não é, porque o próprio o tema do capítulo 6 é sobre isso, destinação de recursos públicos para o setor privado, tudo bem? O artigo 26 diz assim: a destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica. Veja que para isso acontecer precisa de lei específica, Atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, tem que estar de acordo com a LDO, e está prevista no orçamento, ou seja, tem que estar também prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ou em seus créditos adicionais. O parágrafo 1º diz que o disposto no caput, a cabeça do artigo, aplica-se a toda administração indireta, inclusive as fundações públicas, as empresas estatais. Empresas estatais são empresas que são controladas pela administração pública, onde ela tem a maioria do capital votante, exceto no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º diz: compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações, e a composição de dívidas, a concessão de subvenções, que é uma espécie de transferência, e a participação em constituição ou aumento de capital. O artigo 27 diz que na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação, não pode ser inferior. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Então, vai precisar também de autorização em lei essas prorrogações, essas composições de dívidas aí, Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, instituições financeiras aí no caso, a não ser que esteja mediante lei específica, viu? Cuidado. Então, essa vedação, podemos dizer assim, ela não é absoluta, porque ela precisa de lei específica para acontecer, ok? Ainda que mediante a concessão de empréstimo de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º diz que a prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma da lei. E o parágrafo 2º diz que no disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias, que é um prazo menor, que pode o Banco Central aí oferecer até mesmo um redesconto. Ou seja, o artigo 28 diz que não pode ser utilizado recurso público para as instituições financeiras, mas isso não significa dizer que o Banco Central não possa conceder a essas instituições operações tanto de redesconto ou de empréstimo de pequeno prazo aí, vamos dizer assim, ok? Vamos lá resolver então uma questãozinha que caiu no concurso público em 2015, questão recente, que diz assim: com relação à destinação de recursos públicos para o setor privado,
No âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por qual gabarito? É isso aí, parabéns, você que respondeu a alternativa C. Por lei específica, tá? Atendendo ainda por cima a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também outras restrições, inclusive tem que constar no orçamento respectivo, tá bom? Então, ficamos com a alternativa C. Alternativa A diz, titular do órgão demandante de recursos. Não, tem que ter lei específica para isso. Órgão específico da Presidência da República. Não. Ministro titular do Ministério e titular do órgão demandante dos recursos. Então, tem que ter lei específica, tem que atender a LDO e também estar de acordo com o orçamento público, ok? Vamos lá para mais uma questãozinha. Questão número 2, caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas, 2010, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diz assim, afirmativa 1, deverá ser autorizada por lei específica, atender as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Bom, ele está se referindo à destinação de recursos públicos para o setor privado, como você pode observar aqui. Isso é uma afirmativa correta, tá? E na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob o seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões ou despesas congêneres serão inferiores ao custo de captação. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Em regra, poderão ser utilizados recursos públicos para socorrer instituições do sistema financeiro nacional. Não, gente. Em regra, não poderão ser utilizados. Em regra, não poderão ser utilizados. Então, pessoal, nós vamos ficar com a alternativa E. Só a afirmativa 1 está correta. Só essa aqui, ó, está correta. Tá? Eu estou pintando aqui para você visualizar melhor comigo aqui. Só essa está correta. Veja. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Aqui não pode ser inferior ao custo de captação, beleza? E aqui, em regra, não poderá ser utilizado recursos públicos para socorrer instituições. Por isso que a afirmativa 2 e 3 estão erradas, tudo bem? Bom, gente, assim eu finalizo mais uma aula com você. E claro, fico aguardando você na próxima, hein? Já sabe, se quiser contribuir e receber esse material, só clicar no link abaixo aí da aula. E também eu estou deixando para você o link da playlist para que você possa assistir todas as aulas que já foram ministradas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um grande abraço e até a próxima!